Olá, olá! Mais um episódio da FGR, mais um episódio do Sem Mais Excelência. Que bom ter você aqui nesse segundo episódio. Você já me conhece, eu sou o Arley e, como sempre, ao meu lado esquerdo, o Dr. Forbes. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Nós vamos receber hoje um convidado muito especial, que nosso querido amigo imenso Alan vai nos apresentar. Então você vai me chamar de imenso em todo episódio, né? Vou começar a te chamar de docinho de leite desse jeito. Se tem essa tratativa carinhosa, né? Sempre vou começar a arrumar uns adjetivos carinhosos também. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Pastor Fernando. Iremos trabalhar o tema aqui sobre direito e religião, a influência que um e outro influencia, né? E passar a palavra aqui para o pastor Fernando para se apresentar, contar um pouquinho sobre ele. É um prazer receber. Ali ou para a gente? Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então, meu nome é Fernando Faria Cifuentes Machado. Eu represento o pastor Fernando Cifuentes, né? Eu sou de Belo Horizonte, sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica, formei em 1983. Exerci a profissão de engenheiro, 10 anos, e fui ordenado já cristão. Fui ordenado pastor em 1987 lá em São Luís do Maranhão, onde eu morei por 10 anos. Trabalhei na multinacional, né, na área de automação industrial, e retornei para Belo Horizonte em 1994. E de lá para cá, sempre envolvido, né, obviamente, no pastorado, né, com a igreja, mas também nas atividades seculares, como empresário. Tive loja de móveis, né, fábrica de móveis. Hoje eu já estou assim, mais fora desse mercado, mais por conta da igreja, né? E tenho 64 anos, tenho um filho, minha esposa, meu filho, chama Samuel, 22 anos, uma bênção na minha vida. E estamos aí, né? Sou pastor hoje, hoje não, né? Esse ano faz 20 anos da Igreja Batista Casa do Oleiro. 35 de pastoreio, não? Vamos fazer 37, né? 37 anos tempo, de ministério, né? Pastor Fernando, hoje, assim, a gente sabe que a religião e o direito, elas andam ali muito paralelo em diversos assuntos, né? E a gente sabe que, historicamente, uma questão de séculos é debatido isso, a influência da religião no direito. A gente tem questões aí desde a Grécia Antiga, que as pessoas acreditavam que as leis eram oriundas de divindades, né, de deuses. Tem uma influência também no direito romano, ali, de toda aquela história, né? E no Brasil, historicamente, desde o período colonial, a gente percebe a influência da religião, principalmente da Igreja Católica, na formação da legislação no país. Mas o país aqui, ele sempre prega um conceito que até na Constituição Federal nossa tem, que o Brasil é um Estado laico. Você acredita que atualmente ainda existe essa influência da religião no direito, na formação de leis, no cotidiano do dia a dia, assim, na vivência das pessoas? Bom, a Bíblia fala, né, no livro de Romanos, Paulo diz que a lei de Deus está gravada nos nossos corações. Uhum. Então, dentro da nossa perspectiva, uma vez que cremos que Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, Deus, ele estabeleceu também leis. Se ele criou todas as coisas, ele estabeleceu leis. Leis que governam todas as coisas. E, tendo criado o homem, ele também criou leis e as colocou no coração do homem. Se a gente olhar, igual você disse, sobre essa formação do direito e das leis que vem ao longo da história, né? A gente tem o Decálogo lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando
quando Moisés recebe as leis de Deus. Muita gente fala que muitas dessas leis são oriundas, influenciadas também por um código chamado Código de Hammurabi, que era um código de leis também ali da região da Mesopotâmia, ali dos caldeus, daquela região toda, né? Onde está lá o olho por olho, dente por dente, essas coisas todas. Mas o fato é que, desde que o homem, né, começou ali, né, a civilização, ele se ordenou por leis. Sim. Mas o senhor não acha que... Porque, sim, desde os princípios da sociedade, a gente vê que a religião influencia, né, o ordenamento jurídico, como todo o conceito histórico. Né? Então, o Alan falou sobre isso. Mas o senhor não acha que isso tem se perdido? Não, porque hoje nós temos leis, vamos limitar ao Brasil. Né? Nós temos leis no Brasil hoje que elas fogem completamente de alguns princípios da Bíblia. Quando eu estou pegando, né, o cristianismo versus o direito aí. Tá? Um exemplo disso que a gente sabe, por exemplo, é as permissões para o aborto. Né? O Forbes pode falar melhor aí sobre as permissões do aborto, que é o nosso penalista. Sim, sim, não, é interessante o que o pastor Fernando falou, né? Essa influência que tem desde vamos colocar, os primórdios, né? Isso. É interessante, mas resumindo, né, igual o Arley falou, sendo mais objetivo, para trazer para a nossa realidade, hoje nós temos a questão do aborto, né, pastor? Então, hoje nós sabemos que existem alguns requisitos para que a pessoa possa realizar esse procedimento. Não é simplesmente tive uma relação sexual, não quero ter o filho e vou abortar. Não é assim que funciona. Então, uma mulher, por exemplo, foi vítima de um estupro, ok, ela pode ir lá e ela vai abortar, claro. Uma mulher que está com a vida em risco, né, uma gestação de risco, vai levar sim ao aborto. E agora, em 2012, né, houve uma mudança, já foi decidido pelo STF, em relação às pessoas anencéfalas, né, que é aquele feto que não tem o cérebro, ele não foi formado, né? Como que a igreja vê essas questões? Especificamente do aborto, né? Que em relação ao aborto. Pois é. Eu tenho uma mania de falar pois é. Vídeo de linguagem. Meu vídeo de linguagem, dentro de todo o contexto que a gente vive, em que, como você disse, Arley, as coisas vão se perdendo e a sociedade vai caminhando em uma direção diferente. Eu precisaria falar algumas coisas antes, porque eu gosto de analisar tudo sempre de uma visão macro, de um contexto, para os pormenores, porque eles são, no final das contas, o resultado de um contexto. Então, assim, biblicamente, eu creio que nós vivemos um tempo que é chamado um tempo da iniquidade. E esse tempo da iniquidade é exatamente a torção da verdade, a mudança dos referenciais. A palavra iniquidade, que é usada na Bíblia, no grego é anomia. E essa palavra anomia é uma palavra estranha no nosso vocabulário, muito pouco usada. Ela é uma palavra que foi definida aí por um sociólogo no início do século passado, e essa palavra, essa expressão significa ausência de regras, quase que uma anarquia. Então nós vivemos um tempo de ausência de regras, em que as coisas vão mudando. Então, essa é a visão macro do nosso momento. E, dentro desse contexto, uma outra coisa que, né, eu tenho uma visão espiritual das questões. Nós vamos tratar de assuntos bem, assim, terrenos, mas eu creio numa questão espiritual. Eu sou um pastor, na verdade. Claro. Então,
eu creio assim num domínio realmente maligno sobre a terra e que as coisas são contra Deus. A Bíblia fala, no 2 Tessalonicenses, que nesse tempo se levantará tudo aquilo que é contra Deus. Então, quando eu vejo esses movimentos, questão de aborto, questão hoje em dia dessa agenda da LGBT e todas essas, né, de negócio de gênero, e tudo isso que eu vejo hoje, é difícil eu dizer isso, é estranho, viu? Tá tudo perdido. Tá tudo perdido. Eu falei que as coisas Essa vai ser a falha nossa. Até o sinal do GPS está perdido. Sim. Então, desculpe. Mas então, quando eu vejo essas coisas todas, eu digo que isso está dentro de uma normalidade profética. São coisas que teriam que estar acontecendo em um mundo que despreza o caminho de Deus. Mas o senhor não acha que a mulher, tá? O senhor não acha que a mulher, vamos dividir aí essas três permissões, tá? A mulher, o contra a vida, eu acho que a sociedade entende que quando a mulher está em risco, é melhor preservar a vida da mulher do que do filho, porque a mulher ela pode ter outros filhos, obviamente, isso é claro. Agora, quando eu falo do estupro, o que é levantado a bandeira é a bandeira de que a mulher já passou por um trauma, passou por algo assim muito agressivo contra a vida dela e algo que vai trazer à memória dela sempre aquele trauma. Né? Ou seja, ela vai estar olhando para aquele filho que ela pode trazer, gente, né? Lendo isso, a gente viu justificativas de pessoas, de psicólogos, informando que a pessoa nunca vai ser curada, porque ela vai sempre ter aquela ferida, ou seja, tratando aquela criança como uma ferida. E aí então mata a criança. Sim, aí nós temos alguns conceitos, né, no direito, por isso que nós estamos debatendo o direito com a religião dentro disso. Porque nós sabemos que a pessoa ela passa a ser natural a partir do momento que ela enche o pulmão. É um conceito que a gente aprende lá na faculdade. Ainda que o direito resguarda desde a sua concepção. Lá atrás. É bom deixar esse conceito claro, né? Para que as pessoas... O senhor não vê isso como o mais prejudicial quando eu peso a proteção à vida, a proteção à criança, a proteção à mulher, com o conceito da crença religiosa? Pois é. Veja bem, quando a gente fala em religião, e principalmente cristianismo, se colocarmos essas questões das leis e a religião, toda a história da igreja, dentro do contexto das perseguições que a igreja sofreu por se posicionar de maneira contrária às leis. Por isso a igreja foi perseguida. Então, se os caras lá, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho, Pedro e João foram presos e ordenaram para eles e disseram: olha, vocês não podem pregar mais o nome de Jesus. Pedro fala: olha, veja, se é justo isso, nós obedecemos a homens ao invés de obedecer a Deus. Então, pronto, a partir do momento que eu tenho esse referencial, e aí você vai ver também na história os regimes ditatoriais, onde os caras querem que o Estado prevaleça sobre os homens, a religião sempre vai ser um problema, porque a religião vai entender que tem um Deus acima do Estado. Sim. E aí ela vai dizer: peraí, antes de eu obedecer a você, ou eu só vou obedecer a você na medida em que aquilo que você está me ordenando não contraria aquilo que o meu Deus me diz para fazer, porque o meu Deus está acima de você. E o inverso também.
Porque acontece o inverso, né? O inverso também acontece. Como, por exemplo, quando a religião é favorável à lei, eles trazem a justificativa divina. Não, na verdade, quando a religião ela é o próprio Estado. Pois é, aí é outra história, né? Aí é uma outra história complicada. Porque eu, particularmente, eu gosto muito da separação do Estado da lei. Inclusive, o próprio Lutero foi um dos caras que... né, lutou por isso aí, não é? Não, se levantou por isso, da separação do Estado da religião. Por quê? Porque um Estado religioso é um Estado terrível. Eu acho que todo Estado religioso é complicado. Porque Mas aí o senhor entra numa questão complicada. Hoje nós estamos vários, né, de diversas religiões dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Exatamente. Não, mas ali eu vejo a diversidade, a liberdade religiosa. Eu acho que a representatividade de todas as religiões, isso para mim é muito importante, porque a liberdade que eu quero ter em cultuar meu Deus da forma como eu entendo, eu quero que o outro tenha também de cultuar aquilo que ele quiser. Porque a liberdade que eu quero ter para mim, eu não posso negar para o outro. Isso que o senhor falou, pastor Fernando, é muito importante porque, historicamente, e a gente vê manifestações até hoje de uma discriminação religiosa em relação a outras crenças. Por exemplo, você pega o bandismo, o candomblé, os muçulmanos, que têm as adorações deles, os deuses deles, mas principalmente no Brasil, por ser um país historicamente católico, vamos colocar dessa forma, a gente vê manifestações muito preconceituosas e discriminando mesmo esses tipos de religião. E hoje você pega o Congresso Nacional que a gente citou, por exemplo, e vê ali que você tem deputados, você tem senadores, você vai para os estados, você tem os deputados estaduais, vereadores, e ali tem todas as crenças, né, que as pessoas defendem. Deveria ter, né? E você vê que estão lutando por essa liberdade religiosa para ter uma igualdade entre todos, né? Pois é, mas a gente precisa entender algumas coisas. Como eu disse, assim, a liberdade de culto, ela é fundamental. Direito fundamental protegido. Direito fundamental. Exatamente. Sim. Que eu possa cultuar o meu Deus da forma como eu creio. Aquilo que rege a minha fé, os princípios da minha fé. Por isso, forma, modo e convicção. Não é verdade? Então eu tenho que ter essa liberdade. E uma vez que eu quero ter essa liberdade, eu não posso negá-la a outros. Mas até onde que essa liberdade vai influenciar na sociedade e no direito? Porque, veja, se eu tenho uma diversidade muito grande no Congresso, tá? Isso vai gerar uma influência, até nas edições de lei. Pronto, mas eu acho que aí é uma questão de representatividade. Isso, igual eu digo aqui, se o povo, né, igual a gente vê aí, que sempre estão dizendo que o povo brasileiro é um povo majoritariamente cristão. Exato. Se é católico, se é hoje nós evangélico. somos o quarto país do mundo em número de cristãos. Então, se nós somos majoritariamente cristãos, como nós, vamos dizer assim, essa questão do Estado ser laico, né, que eu vejo muitos falando assim, o Estado é laico, mas o povo é religioso. Exatamente. Mas é verdade. Mas é verdade. O Estado é laico, mas o povo é religioso. Isso é verdade. E o Estado, ele está a serviço de quem? Do povo. Do povo. E nós temos um governo representativo. Nós temos ali poderes representativos do povo. Sim. Então, meu filho, eu moro num condomínio. E o meu condomínio tem assembleia. E o que a assembleia decide por maioria, nós temos que acatar. E se o povo brasileiro é um povo cristão, então nada mais normal que as normas, que o conjunto das normas daquela sociedade estejam fortemente influenciadas pelo pensamento cristão. E a minoria? Onde se submeta.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se submeta. Esse agora. é o ponto. É igual, por exemplo, na questão do aborto, por exemplo. Pois é, se a gente mas for aí nós vamos discutir lá, a questão do aborto em outras religiões... É como quando a gente pega, por exemplo, algumas religiões que há o sacrifício de animais. Exatamente. Isso tem sido debatido muito, inclusive, na sociedade, principalmente nessa geração que existem milhões de pais de pet, né, como o Forbes. Então, hoje nós temos várias discussões a respeito do sacrifício de animais em certas religiões. Claro, eu tenho que saber separar e diferenciar também o que é religião e o que é seita. Eu não posso tratar tudo como religião. Pois é difícil isso, falar religião e seita, né? É alguma coisa assim, quando a gente pensa numa seita, a definição de uma seita parte de uma pré-definição de o que é uma religião aceitável. Então, aquilo ali não é aceitável. O liame é muito fino, né? A linha é muito tênue. É muito complicado. Você vai falar assim, igual a gente vê discussão, nós somos cristãos, os cristãos históricos, tarará, mas tal religião não é cristã. Então, eu estou ali julgando aquela questão. Vamos lá. O cristianismo, ele é uma religião, assim, que a gente poderia chamar de intolerante. A mais intolerante. O senhor foi fundo agora. É a religião revolucionária. Eu estou falando de um pastor, né, que está para revolucionário. Por que o cristianismo... Ele está falando a verdade. Mas por que eu digo que o cristianismo ele é uma religião intolerante, mas vamos definir melhor a palavra intolerante, porque ela não é... A questão é que o cristianismo não é intolerante com a questão do homem, ou seja, do próximo. O cristianismo é a religião mais gentil que tem com o próximo. Porque a gente vê isso daqui. Os caras podem cuspir em Jesus, podem fazer um monte de coisa aí que nós não vamos fazer nada. Mas ninguém faz isso com Maomé. Não é verdade? Ninguém faz isso com Maomé. Porque se fizer isso com Maomé, o negócio, o mundo vira, né? Tem uma revolução no mundo. Porque aconteceu alguma coisa, como teve lá aquele jornal da França que fez alguma coisa, os caras deram fogo no jornal, teve aquela situação toda, né? Então, a nossa intolerância em relação à religião é a seguinte: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós cremos que não há nenhum outro caminho que possa levar o homem à salvação. É só o nosso caminho. Só Jesus leva o homem à salvação. Então, o que é hoje pregado como tolerância? Todos os caminhos são bons, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa, somos todos irmãos. É o chamado ecumenismo. E a relativização da regra, vamos dizer assim no direito. É verdade. Então, é o chamado ecumenismo. Todos os caminhos são bons, religião, é bom que se tenha religião, meu pai falava isso muito, é bom que o homem tem que ter um partido político, um time de futebol e uma religião. Não é assim que tinha que esposa. Obrigado. E uma esposa. Então, e que se deixe claro, né, pastor? Uma esposa, uma. Mas nossa fé é uma fé evangelística. Nossa fé é uma fé evangelística. O cristianismo ele nasceu com uma vertente evangelística. E o que fala? O que é evangelho? É boas novas. Hoje nós vivemos uma situação em que, o que você falou, Alan, se eu disser para o outro que o caminho dele está errado, eu estou sendo intolerante. Sim. Eu não estou sendo intolerante com o indivíduo. Eu não estou ali agredindo aquela pessoa. Pelo contrário, nossa perspectiva é que nós estamos sendo amorosos, porque se eu sei que uma pessoa está caminhando para um lugar, fazer uma coisa errada, para um caminho errado, a minha posição de amor é dizer para ela, olha, o caminho certo é esse daqui. E se nós cremos que somente Jesus pode salvar o homem, que ele é o Salvador, nós já somos essa religião intolerante. Que vamos ser taxados o tempo inteiro de preconceituosos, de que a gente não aceita a outra religião, que nós estamos aí perseguindo
Mas é claro que tem os exageros. Você viu aquele cara lá no Rio de Janeiro, o negócio lá aquela comunidade que tem no Rio de Janeiro, que tem lá uma estrela de Davi, que os caras... Não vi não. No quê? Não vi não. Depois você vai olhar isso. O cara que é o chefe do tráfico, ele se diz um crente. E lá na região dele, ele mandou fechar todos os terreiros de macumba. Eu vi isso. Todos lá, falou que aqui na minha área não tem nada disso, não quer saber de procissão, quer saber que aqui... Todo mundo é crente. Todo mundo aqui é crente, se não for crente eu mato. Assim, eu já vi matar por negar Jesus, agora tem que... Olha a que ponto chega uma coisa, uma maluquice dessa, Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, essa questão, nossa fé é uma fé evangelística. Jesus falou para a gente pregar o evangelho a toda criatura, então nós queremos pregar. E nós vivemos um contexto hoje em que cada vez mais, por causa dessas questões chamadas intolerância e religiosa, nós estamos sendo confrontados e vamos ser confrontados, e aí nós vamos estar enfrentando um sistema de leis, não é? Agora mesmo, não sei se vocês viram, o governo aí do presidente Lula, não sei se foi ele, acho que foi o governo atual. Foi o CNJ, acho que foi o CNJ que fez isso, proibindo a pregação do evangelho dentro dos presídios. Sim, eu vi. Eu vi isso no... Proibindo a pregação do evangelho dentro dos presídios. Não se pode mais evangelizar dentro dos presídios. Então, uma questão assim, onde a igreja sempre teve, a igreja católica tem a pastoral carcerária, as igrejas têm os trabalhos do presídio. Engraçado, porque isso foi até uma questão que a gente abordou aqui com o nosso convidado anterior, falando da importância da igreja no presídio, que fazia parte da ressocialização. Não é verdade? Das pessoas sempre foi para viver em sociedade. Sempre foi. E se você proíbe esse ato, depois você está regredindo na socialização Você está dizendo assim, nós queremos que os bandidos continuem bandidos. Mas pastor, trazendo para uma realidade aqui, vamos imaginar uma pessoa que não conheça Jesus. Não sabe quem foi Jesus, está iniciando agora na fé. Jesus, quando ele esteve aqui, ele foi um cumpridor das leis? Como que Jesus, era a visão de Jesus e a lei? Pois é, ele foi morto, né? Não, os donos da lei mataram Jesus, né? Os caras que regiam as leis mataram Jesus, perseguiram ele e crucificaram. Então, porque Jesus, na perspectiva deles, era um anarquista. Jesus entra num templo onde os caras da lei estavam ali fazendo do templo já um grande negócio, onde tinha os cambistas que trocavam os dinheiros dos estrangeiros para poder comprar as ofertas para o templo, que estavam com certeza comissionando os sacerdotes. Tinha ali os caras que vendiam também as ofertas do templo, que provavelmente estavam comissionando os sacerdotes. Os corruptos, né? E Jesus entra ali dentro do templo e fala assim, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Mas assim, e aí foi por duas pensamentos distintos de uma mesma religião, não? Pois é, mas ele então estava confrontando as leis, aquilo que era permitido, aquilo que estava legalizado. A questão dele curar no sábado também. Ele, por exemplo, curava no sábado. Os caras falavam, você está curando no sábado, pode curar no sábado. Ele falou assim, falou para os caras, olha, o sábado não foi feito para o homem, aliás, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Vocês são hipócritas, porque se sua ovelha cai no buraco no sábado, você vai lá e tira ela do buraco. Até a questão dele, né? dele perdoar pecados, né? Ele dizer que o pecado estava perdoado, e eles falaram, quem é você para perdoar pecado? Então Jesus, ele, aos olhos, todo o julgamento de Jesus, você vê lá na Bíblia, o julgamento de Jesus, ele foi acusado de transgredir leis. Ele está aqui transgredindo leis, ele está se dizendo rei, e só César é nosso rei, e os judeus se mobilizaram ali num conluio para poder levá-lo à crucificação. Então, ele foi morto dentro de uma justificativa legal. Então, ele contrariou leis, não é verdade? E ele estava ali, ou seja, e aí depois os Tanto que ele recebeu uma pena, né? Recebeu uma pena, não é? E mesmo que o juiz, que era o Pilatos, né? Sim. Que era a autoridade romana ali sobre a Judéia, que ele tenha assim, não tenha visto nele, olha só, ele não tenha visto nele culpa nenhuma,
Que coisa terrível. É o clamor. Ele julgou mediante a pressão dos fatos. Ou seja, os caras disseram para ele, os judeus disseram, olha, se você não condenar esse homem, você é contra César, porque ele está se dizendo rei, e só César é nosso rei. Aí o cara ficou na sinuca de bico, né? Fizeram ele, né, na sinuca de bico. Mas quando Pode. Eu queria voltar só um pouquinho no tema que você estava trabalhando, da intolerância religiosa. O senhor já sofreu algum momento assim que teve uma intolerância em relação à sua religião? Não, porque eu acho assim que... Pastor é batista. Não. Tô brincando, mas tô vendo. Se for falar de se eu já tomei cusparada na rua, eu já tomei. Uhum. Entendeu? Por ser pastor. Não, por eu estar pregando o evangelho na pregando. rua. Tá. Entendeu? As pessoas me ofenderem, já me ofenderam. Eu me lembro uma vez que eu estava... É um modo de intolerância. Né? Mas eu não me importo com isso, porque isso aí eu olho para o meu Senhor e olho para a história da igreja e falo, eu estou dentro de uma normalidade, porque as pessoas rejeitam o evangelho, né? Eu me lembro muito uma vez que eu estava pregando em praça pública, lá em São Luís do Maranhão. E aí eu estava lá pregando e eu subi lá na praça, tinha assim, uma plataforma, e aí eu tive aquele impulso de Deus, subi na plataforma, bati palma, assim, chamei a atenção de todo mundo que estava na praça, e eles chegaram e eu comecei a falar de Jesus para aquelas pessoas. No dia seguinte, na empresa que eu trabalhava, que eu era engenheiro, me liga uma pessoa. Fernando, ontem eu vi uma pessoa lá na praça gritando, feito um doido, mas ele era a sua cara. Aí eu falei assim, era eu. Aí essa pessoa disse para mim, mas não acredito, Fernando, você, um engenheiro da empresa, da multinacional lá, você é um homem que já viajou pelo mundo, fala línguas, um cara super, né, conceituado. Você ali naquela praça, Fernando, eu nunca pararia ali para te ouvir. Eu falei assim, mas eu não estava pregando para você, estava pregando para todo mundo que estava ali parado para me ouvir, não é? Então você vê, aquela pessoa, ela liga para mim assim, de uma maneira elogiosa, Sim. Né? Para dizer para mim que aquilo ali não era adequado para a minha vida, né? Então, esses tipos de... Como a gente, assim, não é? Eu venho de uma família boa, né, de posses, estudei em uma faculdade particular, trabalhei numa empresa grande, sempre vivi uma vida assim, né, de uma maneira assim, vamos dizer... Confortável. Uhum. As pessoas nunca me olharam com um olhar muito preconceituoso, como quem diz assim, é um burro, é uma pessoa sem conhecimento. Eu me lembro uma vez um engenheiro lá no meu condomínio chegou para mim e falou assim, Fernando, como é que pode uma pessoa tão inteligente como você acreditar em Adão e Eva? Eu virei para ele assim, pois é, você devia fazer a mesma pergunta para você. Como que pode uma pessoa tão inteligente como o Fernando acreditar em Adão e Eva? Será que eu não tenho que considerar isso de outra forma? Dentro desse tema, pastor, né, da religião e o direito, nós tivemos a alteração, né, do conceito de família no artigo 212 da Constituição, que falava sobre a união do homem e da mulher, e visando aí, né, abarcar a minoria, que para mim hoje já não é mais minoria, né, alterou-se para a união de duas pessoas. Né? O que a Bíblia fala sobre o conceito de família? O que é família para o cristianismo? Homem e mulher. Família é um projeto de Deus para o povoamento da terra. Quando Deus institui a família, lá em Gênesis, ele diz para o homem e para a mulher que ele criou, disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então, todo o conceito bíblico, né, de família está em torno de marido, mulher e filhos.
Eu até sou assim, às vezes, meio, né, radical em algumas coisas, quando eu digo assim, que um casal sem filhos, embora seja uma família no direito, não é uma família, é um casal. Já se antecipou. Porque a gente até tinha uma pergunta aqui uma pergunta que seria dessa. exatamente interpretando sobre isso. Porque na atualidade, muitos dos casais não querem ter filhos, mas a independência ali entre os casais, às vezes uma decisão até mesmo da própria mulher, não quero ter filhos, tudo isso. É como que interpretava isso pela religião. Ela não como está, aquelas pessoas, aquele casal, ele se uniu não para constituir uma família. Mas tem que olhar dentro do conceito macro também, mas não né? é excludente, pastor. Ele está trabalhando dentro do conceito religioso. Mas vamos entender isso. O que é uma família? Família é algo que permanece, ou seja, meu pai e minha mãe se uniram com o propósito de constituir uma família. Meu pai, né, já partiu, minha mãe está lá, graças a Deus, com muita saúde. Hoje estive com ela 87 aninhos e hoje eu estava conversando isso com ela. Engraçado, falei, mãezinha, como você se vê no topo dessa pirâmide, em que você está ali, naquele topo, abaixo da senhora tem 6 filhos, que aí abaixo dos filhos tem os netos, e aí os bisnetos, então você vê ali uma árvore, né? Sim, uma coisa que a gente né? chama família. Então isso é família, é quando você tem um projeto de gerar filhos. Agora, essa modernidade, ou seja, essa mudança de pensamento, em que as pessoas estão aí se casando sem esse projeto, não é? Você vai morrer, aquela pessoa vai morrer e ela termina nela mesma, não é? Ou seja, não deixa herdeiros. Às vezes a gente pode interpretar até como uma contradição, né? Porque se você opta muitas vezes por fazer o casamento religioso, ter a figura do padre ou do pastor ali, e você faz o seu casamento no religioso, tudo isso, mas na vida civil você toma essa decisão, eu não quero ter filhos. Tem uma contradição ali dentro do seu desejo, dentro da vida civil e dentro do seu casamento religioso. Né? Não é verdade? Eu concordo. Porque Deus, o Ale me conhece bem, essa questão de casamento. Às vezes eu pergunto, para quê? Eu perguntei para quê para algumas pessoas aí já, sabe? Algumas pessoas. Sem dizer o nome, Para que você vai casar? Para que você vai casar? Para que isso? Né? Uma vez uma pessoa me ligou, falou, pastor, só podia fazer meu casamento? Era até um parente meu. Aí eu falei para ela assim, mas espera aí. Você vai a alguma igreja? Você hoje frequenta alguma igreja? Não. Seu noivo, ele também vai a alguma igreja? Não, ele é ateu. Eu falei, por que você quer um pastor nessa história, celebrando um casamento? Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu tenho uma pessoa certa para você. E eu indiquei um celebrante. Sim. Vai lá, o celebrante que faz ali, cita Fernando Pessoa. Eu faço casamento, sou celebrante, eu não cito Fernando Pessoa. Não é esse, mas não foi ele que eu indiquei, não. Eu não sei Fernando Pessoa nenhum, tá? Indiquei outra pessoa. Mas aí eu sei, indiquei um celebrante, que é uma pessoa que vai fazer ali, falar poesias, vai falar outras coisas, mas ele não vai dizer, que eu imagino que um celebrante não deva dizer isso, que eu falo na autoridade de ministro do Evangelho. Sim, não fala. Perante Deus, eu os declaro marido e mulher. Isso também se a gente passar para a visão de um casamento homossexual. Eu nunca faria isso. Nunca faria isso. E era exatamente onde eu ia chegar. E não é porque, assim, eu tenha,
não fala homofobia, para mim... É dentro da sua visão, é uma visão que o senhor tem. A sua crença, eu tenho respeito pelas pessoas, eu acho que eu respeito a escolha que as pessoas fazem. Eu não tenho como não respeitar a escolha das pessoas, mas as pessoas também precisam respeitar as minhas posições. Tem que ter um respeito mútuo, né? Não é verdade? Tá. O que nós vemos hoje é um confronto. O que é que o senhor, como o senhor lidar então com um casal homossexual que chega na igreja do senhor? Eu já sei a resposta. Eu sou da igreja dele, né? Já chegaram, eu quero que o senhor explana pra gente. Já chegaram. Uma vez chegou uma... Tá, vou falar casal. Um casal ali, duas moças que chegaram lá na igreja, ainda nós estávamos na sede anterior, e se assentaram lá e assistiram vários cultos. As abraçamos, sabe, as recebemos muito bem, elas foram discretas, estavam lá sentadinhas no banco, como nós somos discretos. Nós, na igreja, ninguém entra na igreja. A postura não está ligada à pessoa, está ligada ao local. Você vai agir quando você vai no fórum, por exemplo, você age de uma forma. Ninguém de nós, vamos chamar assim, dos héteros ali, está ali se agarrando, fazendo nada dentro da igreja, não é verdade? E elas foram bem recebidas, foram ali, né, normalmente. Mas uma coisa que não mudou foi o caráter da pregação. Nós continuamos pregando que a verdade de Deus está na palavra de Deus, nossas posições, se elas entendessem, se entendessem confortáveis em continuar ali ouvindo o que nós estávamos pregando, eu creio dessa forma. Eu acho que a igreja, digo exatamente isso, a igreja é o hospital de Deus. A igreja é para todas as pessoas. As portas estão abertas. Todos nós somos pecadores, precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus para nos transformar. Eu preciso ser transformado, cada um de nós precisamos ser transformados na oração do Pai Nosso, que diz o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, essa vontade de Deus precisa ser, né, trazida aos nossos corações e nos encontrarmos em harmonia com essa vontade de Deus, o que é um processo em que nós vamos nos movendo das nossas posições, dos nossos achismos, das nossas crenças pessoais e nos convertendo à verdade de Deus, porque se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então premissa seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Eu sou falho, todos nós somos falhos, a verdade nós temos que buscar, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e aí diz no 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para compreenderdes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o processo nosso. Então, assim, para mim, se entra ali na igreja um casal homossexual, homoafetivo, que entrar ali dentro, sentar ali, eles vão ser tão bem-vindos quanto qualquer outra pessoa. Uma vez um amigo meu, que hoje é pastor, ele fumava. Fumava muito. Um dia chegou para mim e falou assim, Fernando, eu não vou mais na igreja. Eu não consigo largar o cigarro e tal. Aí eu disse para ele assim, querido, vai para a igreja. O problema do seu pecado, é assim que eu disse para ele, que ele mesmo estava julgando aquilo como pecado. Sim. Então eu usei a posição dele. O problema do seu pecado é que o seu pecado fede. Mas os dos outros não fedem. Lá na igreja tem um monte de gente maledicente, fofoqueiro, mentiroso, né? E de todos os outros pecados. Só que os deles não fedem, o seu fede. Sim. Então, filho, chega, vai para a igreja. Chupa a balinha. Deixa o seu cigarro no porta-luvas do carro. Sim. Chupa um house, entra para a igreja, vai adorar a Deus, vai buscar o Senhor e deixa Deus fazer uma obra na sua vida. 6 meses depois ele tinha deixado o cigarro, depois entrou para um seminário e hoje é um pastor maravilhoso. Então, assim,
Eu creio E só fuma dentro do carro. Hã? Fuma dentro do carro. Tô brincando. Fuma dentro do carro. Mas respeita o lugar. Respeita o lugar. Vai lá. A igreja está aberta. Claro, claro. Eu não tenho o menor problema com isso. Agora, uma coisa é certa. Eu nunca vou deixar de dizer que, na nossa posição bíblica, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Isso é uma posição bíblica. Sim. É a nossa posição. Se isso daí, né, se as pessoas se ofendem com isso, aí não é um problema delas comigo. É um problema delas com a palavra de Deus. Pastor, mas vamos ser um Vamos pouco lá. polêmico nessa situação. Seja. Porque, por exemplo, o conceito de família ele se modernizou. Né? Hoje você tem a família unindividual, uma pessoa, às vezes pode ser considerado como família. Até casamento. Casamento. Atualmente. De uma pessoa? Sim. Sim. Porque é caso com ele mesmo. Exatamente. exatamente. É isso mesmo. Tô vendo. Você tem... isso mesmo. Aí isso é comunhão de bens mesmo, né? Universal. Isso é comunhão universal de bens. universal. Atualmente você tem um relacionamento homoafetivo, Aham. você tem o relacionamento de pais de pet, né, atualmente, Sim. que tudo isso Estão falando se hoje encaixa de no família, conceito muitas de espécies. família, né, que é muito amplo. A gente tem ali o que chega mais próximo, que eu vejo muita semelhança, é o casamento religioso com o casamento civil. É onde a religião se aproxima mais das leis, né? E se modernizou isso também. O casamento homoafetivo hoje é permitido. O senhor não acha que a defesa pela religião, onde não prega que isso seja, de certo modo, assim, correto, né, socialmente, mas as leis permitem isso. O senhor não acredita que a religião teria que se modernizar num conceito, não estar preso em aspectos muito antigos, de normas, de conceitos? Pois é, né? Como que, assim, até ampliando um pouquinho, como que a religião ela trabalha as atualizações na sociedade, das mudanças de vida social? Tá. Então nós vamos pensar assim como é que eu vou dizer isso? Vou dizer da seguinte forma: o homem não mudou, Sim. o meio mudou. Uhum. O homem continua o mesmo. Então quando eu pego a palavra de Deus e encontro ali um Abraão, Abraão é um sujeito que viveu, provavelmente, deixa eu fazer umas continhas aqui, uns 2000 anos antes de Cristo. Eu vejo esse Abraão, quando eu penso nele, eu imagino esse cara nômade. O que me incomoda muito é o cara não tinha banheiro. Você está entendendo? Então eu fico pensando que eu gosto Depois eu que dou uma nota, hein? Vocês estão vendo aí? Não. Eu gosto tanto de banheiro. Eu gosto tanto de um banheiro, de uma duchinha. Chegar num banheiro ali, Uma bem, duchinha. né? É Você bom. fica pensando assim, fico Eu pensando disse que nesses tu usa caras. ducha, né? Fico pensando nesses caras Você usa vivendo. ducha até hoje? Uso, duchinha. Você usa ducha, Alan? higiene. Você usa higiene. ducha? Então chama banho, Ela é né? chamada, Eu uso ducha. também tomo depois, é chamada ducha higiênica. Então, assim, como o outro é papel higiênico. Mas então, os caras não tinham banheiro, os caras não tinham uma geladeira. O viver dessas pessoas, da forma como viviam, estavam ali conduzindo a história deles, né? Sim. Então, mas aí quando você vê as questões humanas desses homens, a forma como eles reagiram às situações, não é diferente em nada do que nós somos hoje. O homem continua o mesmo. Então foram mudando os meios, não é? Os recursos, tudo isso foi mudando. Mas os meios não mudam a pessoa? Pois é, elas vão influenciando fortemente as pessoas. Hoje, por exemplo, nós somos uma sociedade tecnológica. Sim. Não é verdade? Verdade. Mas a tecnologia, ela mudou a minha essência de um homem pecador, de um homem assim traumatizado, homem cheio de problemas. Você vê aí
as questões que a gente olha o tempo inteiro nas notícias, as mesmas coisas estão acontecendo. Mas é porque eu acho que o Alan tá trazendo também, não sei se foi isso, Alan, é porque o Papa Francisco vem mudando muitos conceitos da Igreja Católica. Conceitos, né, da Igreja Católica. Eu acho que isso também que você quis dizer, né? Trazer esses... O Papa agora, né, ele vem dando declarações. Antigamente o Papa não tinha o Twitter, hoje o Papa tem o Twitter. O Papa hoje... Mas muitas das justificativas dessa alteração da Igreja Católica, você vê, acho que de 5 em 5 anos, né, a Igreja... 4 ou 4? Os concílios. Isso, os concílios. Isso, obrigado, pastor. A Igreja Católica ela foi perdendo muitos fiéis por causa do endurecimento das normas católicas. Eu, particularmente, ouvi pessoas sérias falando... Não, pois ela veio perdendo por causa do endurecimento. Com esse endurecimento, ela começou, então, a partir do Papa, desse último Papa para cá, a relativizar algumas coisas com esse medo de perder esses membros. Se você pega João Paulo II, né, que foi aquele anterior ao que renunciou. João Paulo II, antes do Bento XVI. Então, assim, ele era extremamente endurecido com as questões da Igreja Católica. Extremamente reservado e tradicional. E o Bento XVI mais que ele. E o Bento XVI, tanto é que há uma história, né, de que ele foi renunciado. Né? Há uma história, né? A gente não sabe até onde isso é verdade, lógico. Mas a Igreja Evangélica, ela não tem se relativizado em virtude disso. E acho que isso tem feito com que a Igreja Evangélica tenha perdido também muitos membros. Igrejas surgindo também no Evangelho que relativizam isso também. Que eu ia dizer. Isso que eu ia Porque hoje dizer. nós temos igrejas, né, que misericórdia, tudo é permissivo também. Porque o pastor no início do programa, ele falou assim, que a sociedade, ela tem se perdido. E eu ia até questionar ele se, na verdade, também a igreja não tem se perdido, né? Foi o que você falou. Sim, a igreja como instituição. Como instituição, ela vem se perdendo. Eu posso também. ler um texto bíblico? Pode, fica à vontade, pastor. Desde que não seja o Salmo 119. Não, ele é mais curtinho. O apóstolo Paulo, de uma maneira profética, ele manda uma carta para o seu discípulo, que chamava ele de filho amado, chamado Timóteo. O Timóteo, ele foi deixado por Paulo na cidade de Éfeso como presbítero em Éfeso. E ele já na segunda carta dele, quando Paulo já estava ali se despedindo, já estava sabendo que seria executado, Paulo escreve assim para Timóteo: sabe, porém, isso, nos últimos dias. O que é últimos dias, né? Falando para Timóteo, isso nós estamos aí no primeiro século da igreja, ele está dizendo sobre últimos dias. Quando ele fala últimos dias, nós vamos entender próximos à volta do Senhor Jesus, que é uma esperança católica, cristã, né? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigo de Deus, e tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, assim, quando eu comecei falando sobre os tempos, iniquidade, não é? Então, todas essas questões, essas transformações, essas adequações que vão acontecendo, que foi falado aqui agora, hoje muitas igrejas, para não perderem seus membros para o mundo, se ajustam ao mundo.
se tornam permissivas. Porque uma outra fala deles, não suportarão a sã doutrina. Paulo diz isso, os homens não suportarão a sã doutrina. Então, a doutrina saudável, né? Sã doutrina. Então, hoje, assim, essas coisas todas, eu vendo e a sua fala sobre as necessárias mudanças. Hoje na igreja, nós temos hoje uma igreja que a gente já tem uma iluminação de palco. Sim. Não é? Nós hoje estamos transmitindo os nossos cultos nas redes sociais, porque nós entendemos que a linguagem hoje é uma linguagem diferente. Sim. As pessoas hoje, hoje, por exemplo, antes eu pregava mensagens de 1 hora. Hoje eu prego mensagem de 30 minutos. Uhum. Entende? Sim. Porque a gente entendeu isso, que dentro desse tempo de hoje, as pessoas, elas não querem, não têm tempo para ouvir grandes coisas, grandes mensagens. Então, assim, os vídeos Tá vivendo muito rápido, né? Muito rápido. Ansiedade. Se hoje a pessoa entrar num canal do YouTube e ver lá que aquele vídeo dura 1h30, ele Sim. nem assiste aquele vídeo. Porque é tanta ansiedade, é tanta coisa, então eu preciso... Você já coloca ali no 2x, né? Pra ir mais rápido. Então, eu preciso hoje transmitir uma mensagem objetiva, clara, incisiva, em pouco tempo. Sim. E isso hoje é o que é isso? Eu estou ajustando aos tempos. Mas eu ajusto a linguagem, mas eu não ajusto o conteúdo. Mas eu vejo também, pastor, Você entendeu o que eu disse? Sim, conteúdo. Sim. Porque para mim, a alma do homem não mudou. Eu preciso ver essa transformação e eu creio no poder de Deus que transforma a alma do homem. Então, assim, aí nós entramos bem assim, fomos para um outro lado, esse nosso podcast aqui. Sim. Né? Mas é sempre assim. É sempre forte, sempre forte, né? Mas então, assim, essa adequação da igreja aos tempos, eu vejo muito necessária na questão da linguagem. Mas resisto e sou bem contra a mudança no conteúdo. Sim. Quando nós vemos que aquilo que era errado, aquilo que não é vontade de Deus, vai se tornando permissivo. Por quê? Porque os tempos são novos e tudo isso. Bom, essas coisas são muito complicadas. Quando a gente trabalha, aproveitando que ainda a gente está trabalhando da atualização, da modernidade, e trazer um tema que é bastante relevante, que é a independência hoje financeira e emocional da mulher. Como que a religião, o cristianismo vê isso? Uma mulher mais independente financeiramente, emocionalmente, e muitas vezes não precisando do homem ali, como uma família. A mulher sendo a provedora do lar, né? Que existe até uma regra, né? Que o homem ele tem que ser o provedor do lar, e socialmente isso não acontece, né? Você tem ali a mulher cada vez mais independente financeiramente, e a lei está favorecendo isso, né? A lei só favorecendo isso. Como que a religião ela trabalha essa inversão de papéis? Vamos lá. Você está falando assim, como a religião trabalha isso, é mais ou menos quando a gente vê aquele negócio assim, como que a ciência vê isso. Sim. Então, assim, eu não falo pela ciência. Sim. Né? Quando alguém fala assim, porque a ciência diz, eu falei, mas quem é que te deu o alvará para falar, a procuração para falar pela ciência, né? Sim. É um cientista que pode estar falando, ele fala pela ciência? Não, né? Então, também, assim, eu posso falar aqui como que eu vejo essas coisas, não como que a religião vê essas coisas. Acho melhor eu colocar sua opinião. Me colocar nessa humildade aqui, nessa minha posição, porque eu não falo em nome da religião. Sim. São muitas posições,
né, diferentes. E eu sou um cara ortodoxo. Né? E eu, como eu disse no início aqui, eu vejo todo esse cenário dentro de tudo dentro de um cenário macro. Nós viemos falando várias coisas aqui, falando de família. Sim. E eu creio que família, a estrutura, o fundamento da sociedade é a família, é a estrutura da sociedade. Isso vem sendo atacado por várias frentes, e uma dessas frentes que estão aí em muita evidência é o movimento feminista, né? Dessa emancipação da mulher. E é muito complicado, porque isso é um dos ataques à família, onde as posições vão se invertendo. Como é que eu vou dizer isso de maneira bem ortodoxa? Tá, só cortar só um minuto. Tá. O senhor não acha, dentro do discurso que o senhor vai falar, só quero adicionar um ponto para colocar a coisa, para que o pastor possa responder. Você não acha, dentro disso que o senhor já falou, que o senhor vai acabar de complementar, que o cristianismo é machista, não? O que eu vou entender? Eu acho que a Bíblia, então, é machista. Não é o cristianismo que é machista. Tá. A Bíblia é machista. Né? Então, nós vamos ter que classificar a Bíblia. Quando eu leio aqui o texto, lá no princípio, a gente fala assim, princípio, então eu vou abrir Gênesis. Eu vejo que ali, Deus, quando o homem peca e as pessoas podem achar que isso seja alegórico, seja o que for, mas é o que está escrito na Bíblia, diz assim para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, no meio de dores darás à luz a filhos. Eu fico até pensando, gente, quando Deus criou a mulher não ia ter dor, não. Não ia ter dor. Não é verdade? Ia ser que esse parto igual girafa. Assim, e ela nem ia se submissa ao homem. Acho que é isso aí que você vai chegar. Eu vou chegar a isso. Porque ninguém lembra disso. E nem ela era submissa ao homem. Exatamente. Ela não era submissa ao homem. Foi uma das punições da mulher. Eu pesquei na hora. Vamos dizer, foi uma das correções que Deus trouxe. Por quê? Porque o relato da queda é uma mulher que vai até, a serpente vai e tenta a mulher, ela pega do fruto, dá para o marido e ele come. E se o texto diz que depois disso é que Deus fala e o teu desejo será para o seu marido e ele te governará, então Deus estabelece uma ordem aqui. Então isso aqui torna a Bíblia um livro assim... Não, eu só acho que foi uma correção daquilo de que era antes. Ou seja, agora, a partir de agora, você mas eu não acho que foi uma punição aí quando o senhor leu o texto? Porque aí foi logo após o pecado. Pode ser uma punição, mas eu acho que é uma correção. Liberdade, no sentido de que a partir de agora ou liberta, ou as coisas estão numa outra ordem. Você passa a ser submisso ao homem. Ah, tá. Beleza. É isso que eu falo como correção. Sim. Entendeu? Ele passa a ser submisso ao homem. E Deus, então, estabelece um monte de coisas que a Bíblia traz aqui para nós sobre essa autoridade do marido. E aí, infelizmente, esse assunto não é um assunto, uma questão, vamos dizer, antropológica, não é uma questão sociológica, nada disso. É uma questão espiritual. Então, é um assunto que ele vai além de questões naturais, sociais. Porque a nossa perspectiva é uma perspectiva espiritual. Mas a própria igreja, pastor, ela tem dado essa independência à mulher. Se eu pegar a igreja há 20 anos atrás, a mulher se limitava ao louvor. Hoje nós temos pregadoras. Pois é. Nós temos mulheres hoje que são pastoras, presidentes de igreja. Exatamente. O que tem sido muito polêmico no meio da igreja isso. Tem muita polêmica em relação a isso, porque tem muitas igrejas que não aceitam pastoras mulheres. Sim. Outras aceitam pastoras mulheres. Mas vamos lá. Então, quando eu olho, por exemplo, uma determinação bíblica que diz assim, que se a mulher, uma das leis da Bíblia,
lá do Êxodo, a lei dos votos, o Êxodo Levítico, que quando a mulher faz um voto, e esse voto, o marido, um voto a Deus, e o marido não concorda com esse voto perde a validade. Porque ele precisaria, para Deus, da concordância do marido sobre o voto dela. Isso é uma questão espiritual, então não é uma questão assim muito fácil de lidar com ela, porque se nós trazemos isso para o social, o que eu poderia dizer? O que nós temos visto é famílias desestruturadas, homens fracos, não é verdade? Sim. Nós temos visto mulheres, claro, mulheres fortes, independentes financeiramente, e essa independência financeira da mulher, que faz com que a mulher vá para o trabalho e vai ter assim, né, seu sucesso e aquela coisa toda. Quando você olha, você fala assim, Alan, quantos filhos ela tem? Mulher independente? Nenhum. Vai voltar Mas aí lá eu na vou- pergunta não, anterior. mas aí eu vou- Ok, quantos filhos ela vai ter? Provavelmente. Um ou nenhum. Ah, mas aí eu vou estar acreditando Um ou isso nenhum. ao fracasso às vezes. Porque aí eu vou estar acreditando, do jeito que o senhor está falando, eu vou acreditar esse sucesso da mulher, essa independência da mulher, que sempre vai ter ou um marido fraco, um homem que não deu conta, Ou um homem incapaz de provê-la e dar a Pois é, ela... uma das duas coisas. não, mas o pastor incapaz de provê-la e dar a ela aquilo que ela gostaria, no meu modo de entender, de fazer como projeto de vida dela, Exatamente. que ela está em casa, cuidando dos seus filhos, tendo uma vida assim, você está entendendo? Mas hoje, pelas condições do mundo e aí a gente já falou isso muito lá na igreja, hoje por toda essa ansiedade material de ter mais, e aí um dia desse eu estava conversando com um casal que a esposa, né, o rapaz ali ganha bem, mas a esposa ela tem que estar trabalhando, ela está com um filho, o rapaz ganha bem, ela está com um filho, ela quer pedir demissão do emprego para poder continuar com o filho, mas aí surge um problema com o esposo, porque ele fala assim, nós precisamos do seu salário. Eu olhei para ela, vocês precisam do seu salário? Não, o salário dele é muito bom. Não, mas porque para o nível de gastos que eles têm... Lá em casa foi mais ou menos assim, só que não precisa da Mariana brigar, falou, não, eu vou ficar e ponto final. Você vê, olha que a Mariana... Eu queria que ela trabalhasse. A Mariana fez uma opção de quê? De cuidar do seu filho. Mas a minha opção, porque depois que ela voltasse para você, eu tô bem sincero. Eu tô sincero pro senhor. Sincero. Claro, que ela conversou comigo e falou, não vou. Eu falei, Ela então conversou fica. com você, eu não vou. Eu falei, então fica, querida. Ela falou, e o pastor Fernando ainda falou. Chancelou, que a mulher pastor tem que Fernando cuidar do chancelou. filho. Ela Eu falei, falou, foi, né? Eu falei, então tá bom. Fique em casa, depois eu resolvo com o pastor Fernando. Eu já falei isso lá e tem um problema lá na igreja, isso porque algumas meninas novas lá estão pensando exatamente assim. Pastor, mas eu vou falar como o homem vamos dizer, quase dessa geração, né? Eu não sou mais dessa geração há muito tempo. Eu acho que o homem dessa sociedade, ele também não quer uma mulher que fique em casa. O que vocês acham? Não, assim, é complicado falar. Eu quero. Não, o homem em si, quando ele vai escolher uma mulher, ele não olha. Com propriedade, Dr. Forbes. Posso falar isso com muita propriedade. O homem, quando ele vai escolher uma mulher, ele não olha escolaridade, ele não olha nível social, nível econômico, ele não olha nada disso. Ele olha única e exclusivamente aquilo que ele pode oferecer para ela. Meu Deus, esse cabelado. Não. É verdade. A mulher, favor, é verdade. Já a mulher não. Posso ser até cancelado por vocês, mulheres. Já a mulher não. Não, você tá Não, com você vai ser dúvida. cancelado por Não, homem. porque a mulher ela olha o nível social e econômico do homem. A mulher quer segurança. Ela quer segurança. Deixa o Ala falar. Ela quer segurança, mas eu discordo totalmente do Ford. Também. Quando você vai escolher uma pessoa para viver do seu lado, você olha família,
da mulher. Perfeito. Você olha o meio onde ela vive. Perfeito. A educação que ela recebe. Também. Entendeu? Seja mais romântico, educação doutor que ela dá. Alan. A Principalmente se é uma independência mulher dela. que você quer viver a vida toda do lado dela. Os projetos Não, de mas eu não vidas falei dela, que você não vai olhar se ela. Ó, o nível social, econômico não está ligado a isso. O Claro. nível- Mas, Alan, e se essa mulher disser para você, essa mulher ela é uma mulher de boa família, mulher educada... Isso, complementa aí, uma pastor. mulher, Me ajuda. joia. Não, ele não vai te ajudar, não. Ele vai falar outra Ela coisa que eu já disser sei. pra você o seguinte, e ela falou assim, qual é o seu projeto de vida? Eu falei assim, ser mãe de muitos filhos. Infelizmente não seria a mulher ideal para mim. O que você vai pensar economicamente? Não economicamente. Você não quer ter muitos filhos? Dentro do projeto de vida. Eu sei, mas quando ela fala eu quero ser mãe de muitos filhos, o cara vai pensar assim, puxa, a escola é cara, essa não. mulher vai ser cara pra mim, esse negócio não é pra Não, mim. gente, tem o primeiro faz poderiam vasectomia. Hoje nem precisa Eu, mais autorização da particularmente, mulher. eu não pensaria isso. Porque eu colocaria que ela não está dentro do meu projeto de vida. Você quer uma mulher empresária, você queria uma mulher assim... Sim, mas, por exemplo, eu não tenho vontade de ter filhos. Né? Aí é o seu projeto. E aí, se eu colocar isso, eu tô deixando dentro do projeto de vida dela, que ela quer ser mãe de muitos filhos, eu não vou proporcionar Você isso vai para proporcionar ela. isso pra ela. Entendeu? Mas quando, por exemplo, quando eu fui escolher a Mariana, eu tô na igreja tem 20 anos, no mínimo. Nasci num lar cristão, não posso dizer que eu fui a vida toda cristão, mas dentro da igreja tem mais de 20 anos. Quando eu fui escolher a Mariana, obviamente, primeiro ponto que eu olhei, isso é bem sério, ela era uma menina de Deus. Sim. Era uma menina que eu via nela, que era uma mulher que tem os princípios de Deus. Uhum. Tá, pode soar um pouco machista, não quero ser cancelado, mas até o princípio da submissão. Não, mas da mulher e do não é homem. nem machista, é dentro daquilo que você Do meu acredita, conceito, do seu conceito. exatamente. Cara, Você sou é um cara cristão, cristão, você é não. cristão, Eu você procuro vai alguém procurar que- uma cristã. Pronto. Você vive no mesmo... E eu já Mesmo estava à ambiente. frente da igreja, Claro. estava já trabalhando dentro da igreja, e o pastor Fernando sabe, quando você está à frente da igreja, muitas mulheres querem estar com você, porque vem em você a presença de Deus, Sim. você ali na frente, tudo mais. É como quando você vê uma pessoa em destaque, pronto, seja ela mulher ou homem. Mas eu olhei a família, olhei a educação da Mariana, mas eu também olhei uma menina que eu vi que ia agregar comigo um futuro. Não uma pessoa que eu ia ter que dividir, uma pessoa que eu ia ter que multiplicar. Mas eu olhei exatamente. também, olhei a mãe da minha menina. Para saber como que ela vai ficar, né? Isso é fundamental, olhar a mãe. Não, o pastor Fernando, ele olhou a pastora Andréia. A pastora Andréia, ela é muito linda, mas quando ela era jovem, ela era mais linda ainda. Porque quando eu vi a foto dela na casa dele, eu acho que eu até excedi, viu, Alan? Sim. Eu falei, pastor Fernando, ainda bem que eu não era dessa época. Cara, Foi. você Mas- até pegou. Eu até peguei. Eu falei, no pastor Fernando, o senhor foi um pastor, viu? Não, a Mariana é muito linda. Ô, Alan, mas quando eu disse isso, logicamente, porque às vezes o homem ele não procura uma empresária de sucesso, uma socialite, é isso que eu quis dizer. Se a Sim. mulher estuda, ela pode, né, vamos colocar aí, trabalha em um subemprego. O homem não liga para isso, desde que ela tenha um projeto, peraí, eu quero melhorar. Sim. É isso que eu quis Mas é dizer. perspectiva. Tem uma perspectiva, mas o homem não preocupa à primeira vista assim. E aí? Você mora onde? Ah, eu moro lá no Belvedere. Ah, você mora onde? Eu moro no Sagrado Família. Do Sagrado Família não quero, não. Eu quero no Belvedere. Ele não olha isso. Então, mas aí nós voltamos, aí deixa eu falar aqui uma coisa. A gente voltou no ponto da questão da família, né? Sim. Que é hoje nós temos uma sociedade moderna em que o conceito de família ele mudou completamente, né? E não está dentro do projeto de Deus, dentro da visão da fé cristã, onde a gente vê isso, né, que o projeto família para Deus é um casal com filhos e essas coisas todas. Então, como a gente voltou nesse assunto. Então, essa questão da emancipação da mulher, do sucesso da mulher, né, hoje as mulheres pensam nisso, pensam em carreira, pensam... Então, isso faz parte desse contexto que nós vivemos, dessa sociedade moderna, e onde a pergunta, isso é vontade de Deus? Isso não deixou de ser importante.
quando você faz o seu plano, quando você faz o seu projeto, né, você pergunta, isso é vontade de Deus? Isso não acontece. As pessoas hoje cada vez menos fazem isso. Perguntar se aquilo é vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então a gente vai vendo essa sociedade cada vez menos de Deus, mais materialista, né? Mais egoísta, Sim. onde as pessoas fazem até mesmo um projeto de família, é um projeto voltado assim, né? Igual você colocou assim, né? Não quero falar que você é um egoísta, mas ou seja, eu tenho ali meu projeto, Sim. né? Eu quero uma mulher que seja minha companheira para a gente juntos realizarmos ali, né? De sermos bem-sucedidos e prósperos e podermos viajar o mundo inteiro, coisas assim que as pessoas sonham em suas vidas, né? Onde dentro desse sonho não cabe uma família, não cabe filhos, não cabe nada disso, né? Sim. Então, mas não foi o Vinícius de Moraes que disse, filhos, melhor não tê-los, mas se não os tiver, como sabê-los? Não é verdade? Ele disse isso, né? Se não os tiver, como sabê-los? Então, voltando à nossa tese, a nossa pauta. Pastor, como que o senhor... vou deixar o Alan perguntar sobre o direito tributário. Da imunidade. Isso. A Constituição Federal, ela garante uma imunidade tributária aos templos religiosos, né? E isso é muito debatido atualmente acerca dessa imunidade tributária que tem. A história criada como modo de garantir essa imunidade seria um meio de garantir a liberdade religiosa, com que você não tenha que tributar uma atividade impedindo o exercício da liberdade religiosa, né? Qual que é a opinião do senhor acerca da imunidade tributária? Você acha que ela tem que, de fato, ser, como é atualmente, genérica, ou tem que promover mecanismos sociais com que, de certo modo, seja uma troca? Eu não pago um tributo para o Estado para exercer a minha religião, mas eu promovo um aspecto social de formação das pessoas, ou, como que eu posso dizer, outro meio, auxílio em cestas básicas, meios assim com que você favorece a sociedade, né? O senhor acha que tem que criar mecanismos ou não? Os templos religiosos não podem ser tributados de forma alguma. A natureza jurídica de uma instituição religiosa é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. Então, o lucro, ele não está presente na intenção, né, na proposta daquela instituição. Então, não é uma instituição que visa ganho, lucro. Sim. Né? Então, por isso daí eu já enxergo essa necessidade da imunidade tributária, porque ela não visa lucro, visa ganho. E o que ela visa? Ela visa vamos dizer assim, a promoção de ajuda, não somente espiritual, mas emocional e também material para as pessoas. Então, o tempo inteiro as igrejas estão aí envolvidas e muitas vezes, né, acho que na maioria das vezes, cobrindo as arestas, as falhas que o Estado não preenche. Sim. Mas eu acho que eu vejo isso também. A isenção ela alcança veículos, a imunidade, desculpa. Ela alcança veículos, tudo isso, porque eu acho que a grande preocupação da IPVA, esse tipo de coisa assim. Impostos, IPTU. Nós não pagamos lá no nosso IPTU. Nós não pagamos o IPTU. E eu, por exemplo, que sou pastor
e sou remunerado na igreja, eu pago o meu imposto de renda, né, sobre a minha remuneração. E o seu carro está no seu nome, né? Hã? O seu carro está no seu nome? O carro é meu. O carro não está no nome da igreja. Não É tá porque no nome da igreja. o que a gente vê na Aí grande você- mídia as pessoas Pois acabam colocando, acreditando isso. é, Que aí nós vemos meio polêmico, né? alguns Você tem- líderes religiosos colocando Porsche, helicóptero, casa na praia, Não, fazenda. não, que é Pois o que você é. escuta na rua é o seguinte: quer ganhar dinheiro, monta a igreja. Porque você coloca o seu carro, o seu Porsche, sua fazenda, É. o seu tudo no nome da igreja, que eu não tenho que Olha pagar o o meu tributo. pois é. É. Olha o pois é. Demorou, mas saiu. Pois é, não é verdade? Deveria haver uma fiscalização, Então, né? infelizmente, as coisas se degeneram. As coisas, elas se deturpam. Então, nós vamos ver esse tipo de situação de pessoas assim, com ganhos exorbitantes dentro da igreja, Uhum. ganhos pessoais exorbitantes dentro da igreja e ostentando um padrão. O Arley sabe, né, assim, eu mesmo quando empresário, e como empresário eu tendo condições financeiras de comprar um carro que eu quisesse comprar, eu nunca o fiz. Porque antes de ser empresário, eu era pastor. Sim. E nisso que o Forbes acabou de dizer, que eu ouvi, eu me lembro que quando eu estava lá no Maranhão, eu era engenheiro de uma multinacional, ganhava um salário muito bom, e eu comprei um carro zero, e eu era pastor de uma igreja, onde eu não recebia nada, eu precisava mesmo, tinha meu emprego, e um vizinho meu chegou com essa fala para mim, dizendo: esse negócio de igreja é um bom negócio. Dá dinheiro. Dá dinheiro, vou abrir uma igreja para mim. E eu, na hora, reagi a essa fala. Falei assim, peraí, você sabe que eu sou um engenheiro, você sabe que eu trabalho na empresa tal, e provavelmente, eu fui até grosseiro com ele, devo ganhar muito mais do que você na minha empresa, e você está achando que eu estou comprando esse carro com dinheiro da igreja? Para com isso. Isso é uma bobagem sua. Aí ele ficou assim, meio assustado. Eu fui assim, até agressivo, mal educado. Mas eu fiz isso. Então, assim, isso, infelizmente, existe uma expressão bíblica para nós fugirmos da aparência do mal. Não é verdade? Sim. Fugirmos da aparência do mal. Porque a diferença entre o mal e a aparência do mal é a explicação. Só essa é a diferença. Porque o que parece mal, se não tem explicação, é mal. Então, uma pessoa que às vezes, o que acontece? Eu conheço pastores muito prósperos e que não são prósperos por causa da igreja que eles pastoreiam, mas através da igreja ele escreveu livros, né? Ele tem ali às vezes uma editora, ele tem alguns outros meios que ele foi gerando de negócios que não é a igreja, e os negócios que ele tem são tributados, ele está ali, né? É uma empresa que ele tem, uma editora, uma, sei lá o que, um negócio de uma gravadora de discos, e às vezes nós temos casos de pastores que são cantores famosos e que eles estão aí ganhando fortunas com suas músicas através dos streamings, né? Aí você vê esse cara pastor andando numa BMW, andando que eu nunca faria isso, porque para mim eu prezaria pela modéstia. É porque o carro do senhor, o último carro do pastor Fernando, tinha 200 mil quilômetros rodados. 240. Ó, o senhor vendeu? Não, 200 O e Senic? vendeu pro irmão dele, o Luiz, da Erusa. Foi pro irmão Luiz da Erusa, né, pastor? 240 mil quilômetros rodados. E era ótimo, viu? E era ótimo. Mas é porque, pastor, socialmente, as pessoas não conseguem interpretar Associar, ainda, né? que o pastor, ele é uma figura ali
dentro da igreja, mas que ele tem a vida dele pessoal, Pois é, o trabalho pessoal. E ele trabalha, Que dedica-se ao além do trabalho. trabalho que ele tem, a dedicação à igreja, as pessoas que frequentam ali, ele também tem um outro trabalho dele. Que né? pode ter. Que pode ter. Ou pode não ter, E porque pode a não igreja ter. dá muito trabalho também. Sim, Você é só pastor, você trabalha. Deixa eu falar com você, a questão é essa. sim. Há igrejas que dão muito trabalho. Né? Então, assim, você cuidar de pessoas, né? Então, nós temos aí toda uma agenda de visitas pastorais, famílias, sepultamentos, hospitais, todo esse serviço que é prestado a essa comunidade que nós pastoreamos, né? Isso toma o tempo dessa pessoa de uma forma que ela precisa, sim, ela tem casa, ela tem filhos, ela tem tudo isso, então ela tem o seu sustento. Por isso que a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Então, assim, isso à parte, eu voltando ao ponto aí da tributação, o que a gente vê por esse clamor é por causa desses desvios, Sim. dessas pessoas. As exceções ali, né? Nem vou dizer exceções, porque a coisa está quase virando regra. As exceções estão se tornando os que não fazem. que ser delicado, né? Eu sei, mas as exceções estão se tornando os que não fazem isso. Sim. Não é verdade? É, Essas estão se tornando as exceções, mas é o caminho correto. sim. Então, quando a gente pega, por exemplo, a fala do Pedro para nós, pastores, ele diz exatamente isso daqui, que é o que todo pastor tem que ouvir, que quando eu tenho que falar com pastores é o que eu vou falar para eles, eu vou dizer isso daqui para eles. Quer ver? Tarararará. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, assim, a palavra aqui, se você pastoreia o rebanho de Deus por sórdida, olha, ganância, ele está chamando ela de sórdida. Uhum. Não tem nada De bom, Isso é de um bom. palavrão Ah, bíblico. Isso é um palavrão bíblico. Sórdida. Não é verdade? Sórdida ganância. Que aí, se a pessoa pensa ali no seu pastoreio, ali na sua missão, na sua vocação, ele está colocando isso na balança, se isso vai dar dinheiro ou se não vai dar dinheiro, o que eu posso fazer para poder ganhar mais dinheiro e esse tipo de coisa, querido, essa pessoa vai ter que se ver com Deus. Então, assim, para mim, isso desqualifica a vocação, desqualifica aquele homem de Deus. E, infelizmente, né, essas questões, esses desvios que a gente tem visto aí, muitos desvios, pessoas assim ficando milionárias um dia, mas tem coisas muito exageradas. Por exemplo, quando fala assim, o pastor tal tem um avião, ele comprou um avião. Tem, arrasta, tem um do chapéu grandão que arrasta. Não, olha só, outros que têm avião. Outros que têm avião. Por eles exemplo, não querendo não, identificar. Mas eu conheço, não estou danado, aí eu tenho que entender. Mas olha só. Sem dizer o nome, ele arrasta o pé. Eu ouço, por exemplo, eu ouço lá na minha casa, a minha secretária lá, ela ouve rádio o dia inteiro. Então, ela ouve muito a rádio de um pastor que eu admiro muito, que é o R.R. Soares. A Internacional da Graça de Deus. Sim. Aí quando fala da agenda do pastor R.R., ele vai estar na segunda-feira, lá em Fortaleza. Depois, à tarde, ele já está ministrando na igreja no Espírito Santo. Depois do outro dia, ele está em São Paulo. E assim, eu falei, cara, esse cara precisa de um avião. Esse cara não pode ficar parado
2 horas num aeroporto esperando um check-in, e isso ele não consegue cumprir essa agenda. Então, em algum momento, devido a esse movimento, e eu fico pensando nas viagens de Paulo, e o Paulo fazendo tudo que ele fez no espaço de tempo que ele teve, tendo que ir para cá, para lá, se alguém chegasse a ser o Paulo, um aviãozinho aí ia pegar bem, né? O Paulo ia falar assim, cara, se eu tiver um avião, eu não vou ficar aqui limitado à Ásia, à Grécia, eu vou correr esse mundo inteiro, porque ele tinha disposição para isso. Não é verdade? E a agenda do cara era complicada. Ele saía de Troade, ia para regiões da Frígio-Galácia, depois ele já estava lá em Filipos, ele já estava indo para colar, e correndo aquilo tudo. Então, a necessidade. Aí as pessoas falam assim, mas ele está ostentando. Não, olha a agenda desse cara, olha o que ele tem que fazer. É mais ou menos quando você pega um cantor sertanejo aí, sim, e que o cara vai fazer show acolá, show aqui, show acolá. O que ele faz? Ele compra um avião. É, verdade. Não é verdade? Verdade. Ele paga imposto. Ele paga imposto. Agora, se esse avião... Bem lembrado. Aí a questão está aí. A questão está aí. É porque a questão que a gente debater mesmo. De quem é o avião? Eu sei que quem está vendo pode falar agora, mas ele paga imposto. Mas ele paga imposto. Tá bom, mas de quem é o avião? Na verdade, é dele. Se o avião é dele, ele vai pagar o imposto, não é verdade? Sim. Aí, quando ali o avião não é do pastor em si. Pois é, mas o avião é da igreja. Porque sim, ele está a serviço da igreja. Por isso que é isento. Tudo bem que é só aquele pastor que usa. Mas ele está a serviço da igreja. Ele está a serviço da igreja. Então, quando você olha, aí você vai olhar, tem que olhar esse contexto, mas como o Forbes disse, eu acho que você... A sociedade não vê isso. Não vê, de forma alguma. Ela só vê o sinal externo, não se preocupa em... a sociedade fez o que eu estou fazendo aqui agora. É verdade. Botando a coisa, fala, e aí? Então, a sociedade vê isso. Aí querem tributar as igrejas, essas coisas todas. Então, assim, realmente, eu acho que uma vez que a gente está aí falando de uma separação entre o Estado e a igreja, não é? Isso é muito importante, manter essa isenção. E aí você olha o outro lado, né? Que quando mexe com as igrejas, você mexe com a Igreja Católica. E quando você pega todo o patrimônio que a Igreja Católica possui, né? No Brasil, no mundo. Mas vamos falar só do Brasil. Quando você vê a quantidade de propriedades, de casas. Eu moro ali minha mãe mora ali no Padre Eustáquio. Eu conheço muito a igreja do Padre Eustáquio, estimo muito os padres do Padre Eustáquio, são meus amigos, né? Um abraço ao Padre Vinícius, ao Padre Edmar, são pessoas, meus amigos. E assim, e a mamãe sempre me contando, porque fulano morreu e não tinha herdeiros, a casa foi para a igreja. Deu a casa para a igreja. E deu propriedade tal para a igreja. Aí eles têm centros disso, centro daquilo, um tanto de obras sociais que vão sendo espalhadas em propriedades. Sim. Amigo, mete IPTU nisso daí. Entendeu? Mas aí entra... É ruim para a sociedade, né? É ruim para a sociedade. Olha só. É porque o pastor falou uma coisa boa, né? A igreja, ela tampa algumas lacunas do Estado, né? E a igreja é uma atividade essencial para a população. É tido na lei como uma atividade essencial. Exatamente. Pastor, finalizando, aqui eu queria fazer 2 perguntas que o Forbes ficou com vergonha de perguntar. Não. E aí eu vou perguntar para o senhor. Fiquei com vergonha, o seguinte, ele está querendo saber se a Bíblia ela fala algo sobre os pets irem para o céu após o falecimento. Né? Claro, tem que perguntar. Nós estamos no Dia das Mães agora, mamãe de pet, que agora tem isso também? Tem, agora o pet, pastor, você tem guarda compartilhada. Vamos fazer um culto pet? Hoje tem guarda compartilhada de pet. Um dia chegou uma mulher lá na igreja. Não acredito. Não, chegou uma mulher lá na igreja e que ela chegou lá na porta da igreja com um border collie. Eu conheço. Um border collie, muito bonitinho o border collie dela. Chegou lá na porta da igreja. Eu conheço. E ela e ela falou assim que ela tinha um problema, que era para ir na igreja onde deixar o cachorro. E aí eu até brinquei, falei assim, eu vou abrir uma salinha aqui, pet aqui na igreja, os cachorrinhos ficarem lá, e é isso, quem sabe eu abrindo essa sessão pet,
mais pessoas vêm para a igreja. Né? Que não é uma má ideia, né? Aproveitando Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Não é. Então nós temos que fazer um convênio com a família Pet. Sim. Vai bem. Aquele pet shop. Para fornecer o quê? Fornecer ração. Família Pet é o melhor pet shop lá do Sagrado Família. Isso mesmo, Muito bom. E fazer um convênio com a família Pet para ela cuidar dessa infraestrutura, você entendeu? Concordo. E aí a gente vai poder agora abrir essa merchan lá na Claro, bom que o Arley já está lá, ele já toma conta, né? Nós temos tido dificuldade para já achar quem cuida das crianças. Imagina para quem cuida de pet. Imagina quem vai cuidar de Pra cachorro. pet. Eu acho que vai ter até fila. Pra pet. Vai aparecer mais gente aparecer, do que vai vai dar cuidar de fila. criança. Vai dar Vai. fila lá. Então, mas olha assim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu tenho uma dúvida? Eu, assim, cachorro, que bicho vai pro céu, eu tenho certeza que não. Que bicho Falei vai pro tão céu, bom do senhor aqui antes, Eu tenho pastor. certeza que não. Bicho não vai pro céu, eu acho que isso daí não diz respeito, salvação, o sangue de Jesus. Isso Não abarca. Não abarca Não isso, não. Mas pensa bem uma coisa, né? Os meus irmãos aí, pastores que estiverem ouvindo o que eu estou falando aqui, depois me ajudem. Quando Deus criou o homem e o colocou no paraíso, lá no Jardim do Éden, Deus criou também os animais, mandou o homem dar nome aos animais. E antes da queda, aquilo ali se configurava um projeto de eternidade. Sim. Não é verdade? Verdade. Boa. Raciocínio tá bom. Já Não é captei verdade? a vossa Aquilo mensagem. configurava um Amado projeto mestre. de eternidade. Então, quando você pensa que a queda foi a abertura de um parênteses e que depois o Senhor vai restaurar todas as coisas, vir novos céus, novo céu e nova terra, tudo aquilo que está lá em Apocalipse 22, então você vai ver o quê? O que é que vai ser esse novo céu e nova terra? Vai ser sem bicho? Bicho é uma coisa boa que estava lá no projeto do jardim, quando Deus criou o homem. Então eu não descarto esse novo céu e nova terra, assim, com animais e essas coisas Eu acho que todas. só a cobra que não deve entrar. Mas a cobra não. Ô, Glória. Tô brincando, tô Ô, brincando. Glória, Zarinha tá salva, filha. Você tá salva, filha. Você tá salva. Você vai subir com o papai. Então essa questão ela não passa, não é abarcada pela. Qual que era a segunda pergunta? A segunda pergunta é que o Alan ficou com vergonha de perguntar, não foi o Forbes, foi a respeito da bebida. Se o crente pode ou não pode beber. Não tem nada a ver com a lei. Ele não mas colocou ele essas perguntas Ele colocou na pauta. na- Eu sabia que vocês iam mandar tirar. Aí é porque pra eles fizeram a pergunta. desmoralizar, gente. Até porque o Alan queria iniciar o nosso podcast, né, Alan? Rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ele falou, será que o pastor Fernando vai se importar? Na verdade, ele queria falar assim: será que o pastor ora a oração do Santo Expedito? Eu falei, Eu falei, ele deve conhecer, mas ele não deve orar, não. Não deve orar, não. Esse meu sócio, né? Nem conheço, né? Mas ele pediu a respeito da bebida e aí nós encerraremos. Não, antes, ô pastor, dentro do que a gente conversou aqui, né? Família, Estado, homossexualismo, Lei. feminismo, sobre as leis. Na opinião do senhor, a religião, ela, da mesma forma que ela liberta, ela oprime? Pois é, não é para oprimir. Não é para oprimir. Jesus fala lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz mais, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Ok. nós não temos uma igreja, não podemos ser uma igreja que venha a oprimir, que ela ajude a pessoa a se libertar. Pois bem, mas a partir do momento que você tem que a pessoa é uma pessoa dura de coração, agarrada ali nos seus maus hábitos, nos seus pecados, e ela vai encontrar na igreja um ambiente que ela pode chamar de opressor. Por quê? Se ela quer continuar vivendo da forma como ela está vivendo, a igreja vai ser um ambiente que vai incomodá-la muito, porque nós vamos estar dizendo que aquilo é errado.
E nós vamos estar dizendo para ela deixar aquilo. Ela não vai encontrar no nosso meio uma palavra que diga para ela, não tem problema não, pode continuar assim, fazendo isso. Aí ela fala, que ótimo, achei a minha igreja, né? Que não me incomoda. Eu digo o seguinte, sabe, Alan? A palavra que não te incomoda é a palavra que não te transforma. Sim, Verdade. concordo. Não é verdade? Verdade. Então, se eu buscar um lugar onde eu não quero ser incomodado, então eu estou num lugar onde eu não vou ser transformado. Sim. E se eu vou à igreja no desejo de uma mudança, e a palavra arrependimento, Uhum. na sua etimologia no grego é metanoia. Mudança. Onde meta, o prefixo meta tem a ver com metamorfose de forma, mudança, e noia de mente, Sim. não é? O sufixo é mente, então é mudança de mente. Essa é a palavra arrependimento. Então arrependimento não é um remorso pelas coisas que eu faço errada, é uma disposição de mudança. Eu quero mudar. Quero um caminho diferente. Então, essa é a proposta. A chamada para o Evangelho, para a salvação, é arrependei-vos. Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa pode ser opressora, se sentir oprimida. E não vou descartar também, nós acabamos de ler, não como dominadores dos que vos foram confiados. Então, infelizmente, existem pessoas que estão aí à frente de igrejas que são manipuladoras, dominadoras, né, impositivas, que não são abertas, não ouvem, não têm nenhuma empatia com aquela outra pessoa para poder entender as causas, o porquê daquela situação que ela está vivendo, né? Vamos dizer assim, aquela situação que chega um camarada na igreja, que já aconteceu isso. O sujeito eu lembro dessa história, o sujeito se separou da esposa há muitos anos, vem para a igreja, ele chega na igreja, casado ou vivendo com uma outra pessoa, e aí traz com ele os filhos, uma nova família constituída, e o pastor vira para ele e ele conta para ele a história dele, que ele era casado com outra pessoa e que ele se separou dessa pessoa. Aquela outra pessoa já tinha até casado, estava com outros filhos, mas aí o pastor vira e diz, não, você não pode viver com essa mulher, não. Você tem que largar ela e tem que voltar para sua esposa. Você imagina uma palavra dessa. Imagina uma palavra dessa. Imagina, não, o que eu estou falando aqui acontece demais. Principalmente com pessoas vulneráveis, né, pastor? Isso, porque acontece demais. Você pode estar pensando assim, mas eu nunca iria aceitar o que esse cara está falando. Mas com pessoas vulneráveis. E aí a pessoa sai dali absolutamente oprimida. Como é que é? E aí vira para ela e fala, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Tipo isso, uma loucura dessa. Imagina isso. E, meu irmão, isso acontece. Essa pessoa é uma pessoa ferida. Quantas pessoas nós temos hoje, fora da igreja, que nós chamamos de desigrejados, que foram feridas por alguém que não a abraçou, não a ouviu, não orou com ela, não chorou com ela, simplesmente quis ser um dominador insensível e que lançou sobre ela uma palavra que ela disse para mim, então eu não consigo entrar aqui, porque eu não consigo fazer isso. E essa pessoa saiu da igreja. Entendeu? Então o Senhor Jesus fala, o reino de Deus, é Paulo que fala em Romanos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então esse é o reino do Senhor. Então a igreja não é para ser uma igreja opressora. Muito bom, chegamos... E o negócio da bebida? Tem que falar. Ele até falou, né? Cadê o bebida? Quer parar de beber, Alan? Ele quer parar de balar. Deixa eu pegar meu checkmate. Nós temos por praxe aqui tomar checkmate. Checkmate. Né? Por respeito ao senhor, nós não... Durante as nossas entrevistas. O checkmate é um guaranazinho
que hoje está sendo bem vendido aí. Mate, chamate, rum e limão. O Guaranazinho. É uma bebida nova de que surgiu. Surgiu aqui em Minas, inclusive. Ah, é? Muito gostosa, eu tomei. Muito durante bom. o carnaval, e o Alan queria, ele ficou com vergonha. Não. Aí o Alan ficou com vergonha de Pastor, tomar. você sabe que estamos jogando para as cobras. Eu imagino. Nesse Eu momento. conheço essas duas figuras. Mas ele queria saber se beber realmente é pecado. Não. Porque o desejo é compartilhado aqui. Mas eu escuto ele tem 7 anos. Tem 7 anos. Desejo é pastor. muito aqui. 7 anos já. Isso aí eu já sei o que ele vai falar. Beber não é pecado. Né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não é uma questão de licitude, mas de conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é uma questão de licitude, mas de domínio. Quem domina a sua vida? Eu mesmo. Pronto. Não, é o checkmate. Não é à toa que se a bebida, nós decidimos. domina a sua vida, ou qualquer outra coisa domina a sua vida, ao ponto de você se ver impedido de fazer aquilo que você tem que fazer por causa dessa dominação, então nós temos um problema. Sim. Não é verdade? Larga Nasceu isso. um vício ali, né? E a fala de muitos crentes dizendo Larga assim isso. que Jesus transformou água em vinho e que o vinho que Jesus transformou não tinha álcool, é uma falácia. Tá vendo, né? Só um minutinho. Tá vendo, né, Dona Maria? O pastor Fernando falando que o vinho que Jesus transformou lá em Canaã tinha álcool. Mas a palavra... É igual o casamento. Muita gente fala isso, eu não caso, Jesus não casou. Ah, que bobagem. Mas aí uma coisa é certa também, Alan. Sim. Na Bíblia não tem palavra para vinho e suco de uva. Tudo é vinho. Sim. No caso, o suco de uva é chamado de vinho novo. E aí o vinho velho é o fermentado. Por isso que quando Jesus fala que não se põe vinho novo em odre velho, é porque o vinho novo é o suco da uva acabado de ser pisado. Sim. E que colocado no odre velho ele vai fermentar e a fermentação vai romper o odre velho. Porque o odre novo... Você sabe o que é odre? Odre É o que guarda, é o recipiente. Não, mas o odre ele era normalmente o estômago da ovelha, que se fazia aquele recipiente para guardar o vinho. Sim. É um couro novo e que quando o vinho vai curtindo, vai fermentando, vai curtindo também o couro. Sim. E os dois vão envelhecendo juntos. Entendi. E aí quando você coloca o vinho novo no odre velho, que já curtiu, o vinho vai fermentar, o odre não tem como curtir, ele rompe. O Alan só pensando, o checkmate vem na latinha, pastor. Chegamos ao fim, foi excelente. Você que gostou desse podcast, eu convido a você que não concordou, gostou, não gostou do que o pastor Fernando falou, vai lá na General Carneiro, número 25, tá? Que é a Igreja Batista Casa do Oleiro, tem culto todo domingo às 18 horas, toda quarta-feira às 19h30, aos sábados sem culto de jovens. Procure ele aí, nós vamos deixar o nome dele também para que você procure na rede social, IBCO, que é o canal da igreja. Se você não concordou, né? Às vezes você ficou, não concordei, eu vou lá conversar com ele. Vai, eu vou te dar um abraço. Eu vou lá cobrar o espaço pet que ele vai fazer lá. Ó. Vai lá que vai ser legal. Você que gostou do podcast, hoje um tema diferente também. Cada episódio um tema diverso. Então, se você não segue a gente aí. Muito obrigado, pastor Fernando, pela presença do senhor. Como sempre, um ensinamento, né? De cada lugar da Bíblia de cor, coisa assim, a gente fica impressionado. Nós elogiamos o senhor, assim, bastante, né? A gente eu acho que elogio nosso, ele não conta muito não, tá? Não conta não? Então, por minha parte, sem mais excelência, Forbes. Não, minha parte só agradecer mesmo, pastor, presença muito gratificante, né, para falar desse tema, tema muito relevante e, de certa forma, todos nós somos abençoados também. Sim. Tenho certeza que todos que estão assistindo também serão abençoados, né? Casa do Oleiro, um lugar de transformação. Você não vai me pegar não, jovem. Não vai não, jovem. Obrigado, pastor. Como é que é o nome do podcast? Sem mais excelência. Pastor Fernando, foi muito bom receber o senhor aqui. Te agradeço por todos os ensinamentos que apresentou aí pra gente. Acho que diante desse episódio aqui que estamos concluindo, a gente pode deixar claro aqui que é muito importante ter harmonia entre a religião
e as leis, respeitando o direito individual de cada um, para a gente poder viver bem socialmente, né? E é isso, te agradeço por tudo, mais uma vez, e sem mais excelência. Pastor Fernando, considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder, assim, esclarecer, né, essas questões tão sensíveis que a gente está vivendo nessa chamada, engraçado, chama pós-modernidade. Ou seja, quer dizer que ainda depois da modernidade. Então, o que é isso, né, senhor? Como será depois de pós-modernidade? Pós-modernidade, vemos o tempo da pós-modernidade. Então, passou a modernidade, agora é depois da modernidade. O que será que vem, né, como ela disse? Mas eu quero dizer uma coisa. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Davi, é o Deus do Agostinho, do Inácio, dos pais da igreja, o nosso Deus hoje. É o mesmo Deus que vem lidando com o homem e com esse desejo de trazer sobre o homem a expressão máxima da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, assim, né, vivemos nesse mundo e eu te digo, faça a boa escolha. Venha para o Senhor. Quer mandar abraço para alguém? Vou mandar um abraço aí para minha pastora, né, Andréia, minha esposa querida. Deixa eu mandar um beijo também para minha sogra, senão os irmãos e para você que está nos assistindo aí, assistiu esse podcast. Que Deus te abençoe. Pessoal, então, ó, se inscreve no canal. Verdade. Dá um likezinho, né? Tem que curtir. Comenta. E compartilha. Compartilha e adicionar nas redes sociais também. Né? Nas nossas redes sociais. E galera do Checkmate, da Reserva e do seu Nini, que estamos aguardando o patrocínio. É isso aí. Sem mais excelência.